Imagine um mundo onde criaturas bizarras, feitas de carne e tecido vivo, coexistem conosco, mas com comportamentos e aparências totalmente diferentes daquilo que estamos acostumados. Uma nova espécie que surgiu e se espalhou pelo planeta chamada Vitacarnis, onde até mesmo existe mais de uma evolução, onde uma em específico, por exemplo, digamos que consome exclusivamente seres humanos. Há várias teorias sobre a origem destas criaturas, muitos acreditam inclusive que essas criaturas foram criadas por acidente em experimentos biológicos, mas escaparam do controle e se multiplicaram. E uma outra teoria popular é que essas criaturas vieram de outro planeta ou são um resultado de uma contaminação extraterrestre que causou mutações nos organismos locais. E a última e mais interessante possível seria de que essas coisas são nada mais do que demônios. Mas a essa altura, o que realmente deve ter te interessado é saber como essa tal criatura funciona e quais são as suas mutações. E para iniciar, tudo começa no que nomearam de Crawl. Sua aparência são como vegetações de carnes e órgãos, mas eles crescem enraizados no solo como uma vegetação macabra. Essa peculiaridade que é o que os torna tão enigmáticos dentro do universo de Vitacarnis, até porque essa criatura, assim como todas as outras plantas comuns, se alimenta dos nutrientes da terra e da água e também pode sobreviver somente com a radiação solar, o que torna extremamente fácil sua proliferação. E é aí que vem os problemas. Resumindo, é desse tal Crawl e surge todas as outras espécies grotescas e gigantes capazes de gerar um caos inimaginável. Mas antes, vamos começar com o menor e mais inofensivo entre eles, que é literalmente a primeira espécie que o Crawl pode gerar, chamado de Trimming. Os Trimmings são pequenos fragmentos de carne viva que se movem em grupos como insetos. Embora sejam pequenos, entre aspas, até porque eles se parecem com um carrapato, mas é do tamanho de uma bola de basquete, só pra vocês terem uma noção, meio que acabam sendo essenciais, funcionando como limpadores naturais, alimentando-se de restos e até de outros Trimmings feridos, restos de animais já falecidos e quaisquer outras coisas que ele possa encontrar. Eles não possuem uma expectativa de vida alta, até porque são quase inofensivos e muito medrosos, ponto de algumas pessoas, inclusive, terem Trimmings como bichos de estimação. Beleza, eu acho esse aqui bem fora da linha, mas agora já indo para a próxima criatura, inclusive ainda de certa forma inofensivo, seria a tal Meat Snake. As Meat Snakes são criaturas que, pelo próprio nome já diz, lembram muito cobras, feitas inteiramente de carne e músculo vivo. Elas rastejam lentamente e se alimentam de pequenos animais, mas sua aparência causa um grande desconforto. Apesar de não serem predadores de humanos, sua presença é alarmante, pois mesmo no começo, ela sendo muito pequena, pode chegar até 5 metros de comprimento quando maior. Quando já chega em um comprimento até que consideravelmente bom, ele se alimenta exclusivamente de carne e de bichos mortos. Quando consome esses resíduos dentro de seu estômago, é passado um processo digestivo onde muitos agentes químicos dissolvem aquela carcaça e o que sobra é adicionado ao corpo da Meat Snake, como por exemplo os ossos, fazendo com que ela aumente de tamanho. Por conta disso tudo, ela é utilizada como depósito de restos de carne e até mesmo corpos, isso mesmo. O único problema dela é que quando atinge um certo tamanho, ela passa por um processo de mitose, entre aspas, onde ela se divide em duas Meat Snakes, no caso uma nova Meat Snake completamente desconectada a essa anterior. Então meio que assim elas se reproduzem. E agora nós vamos pro prato principal, os chamados Mimics. É uma das criaturas mais temidas por sua habilidade de imitar a aparência e até a voz humana, embora de maneira imperfeita. Esse disfarce é usado para enganar os humanos, atraindo-os para armadilhas e consumindo eles. Sim, exatamente, eles se alimentam de seres humanos, porém quando nascem do Crawl, eles ficam com um tamanho muito próximo do Trimming, porém mais magros e com um comportamento completamente oposto. Eles não têm quase nenhum medo. São caçadores carnívoros, consumindo pequenos animais como ratos até crescerem e comerem animais maiores como por exemplo cervos, entre outros, até atingir o seu estado mais temido. Ele fica com uma aparência humanoide, só que com duas diferenças aterrorizantes, como membros alongados, boca e sorriso bem grandes, capazes de quebrar ossos como se não fossem nada. E o maior dos problemas é que ele passa a consumir humanos e apenas. Fora isso, uma das coisas mais preocupantes é como ele caça suas vítimas. Por ser muito esperto e estrategista, ele se encontra em cidades com grande população, escolhem a sua vítima e passa a observar e entender a rotina da pessoa, descobrindo o momento mais vulnerável para poder atacar e ter a sua refeição. Normalmente isso acontece quando a pessoa está dormindo, mas às vezes por ele saber que você está num momento sozinho ou vulnerável, onde não tem para onde correr, ele pode te atrair para uma armadilha utilizando sons e te atacar. Como por exemplo nesse vídeo onde uma pessoa estava tentando fugir de um Mimic que estava dentro de sua casa. Só que antes de mostrar tal vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativando as notificações, principalmente porque o canal é novo e vai precisar da força de vocês, mas principalmente deixem o bendito like, que é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando desse estilo de vídeo e que tragamos mais aqui pra vocês. Mas fora isso, após vocês verem esse vídeo, quem vai assumir aqui e continuar a explicação pra vocês será o Icebial.
Outra coisa bastante macabra é que se ele conseguir manter uma quantidade regular de alimento, ele vai aos poucos se tornando extremamente igual a um ser humano, facilitando muito suas caças. E se por acaso ele for guloso e começar a comer uma quantidade massiva de presas, ele ficará cada vez mais aterrorizante, mais rápido e mais forte. E depois de tudo isso, você deve estar se perguntando como poderia escapar de tal criatura. Bom, para isso foi produzido um manual de como sobreviver. Para começar, evite sempre ficar sozinho ou viver em áreas com taxas altas de aparição de mimics. Se por acaso avistar um, se afaste lentamente e comunique às autoridades locais. Se estiver sendo perseguido por um mimic, se coloque em uma situação para conseguir escapar, até porque eles não correm atrás de presas que claramente possuem uma rota de fuga. Dentre outras estratégias que o manual explica. Agora vamos falar de Harviter. Assim como o mimic, ele também consome seres humanos, mas não somente. Qualquer ser vivo que ele conseguir capturar será consumido. Ele nada mais é do que um bolo grande de carne, só que não se engane, embaixo do solo ficam gavinhas, elas são responsáveis pela captura e absorção do alimento. No caso, dois tipos de gavinhas fazem esse trabalho. A gavinha mais exposta seria essa que vocês estão vendo, que possui presas para não só capturar, mas também envenenar a vítima. E depois de muito tempo agonizando, a caça acaba morrendo e a sua carcaça sendo absorvida pelo Vita Carnis. Você deve estar pensando agora que deve ser muito fácil não ser pego por ele, pois basta não chegar perto, o que é verdade. Mas não se engane, as gavinhas podem chegar até 150 metros. O Host é uma criatura de certa forma humanoide, mas assim como o Harviter, ele não se mexe. É preso a um lugar fixo, mas já saiba que ele é extremamente perigoso, e o motivo disso nada mais é que sua habilidade de soltar poros. No caso, esses poros, após ser inalados por qualquer ser vivo, contaminará seu cérebro. No começo, a pessoa não saberá que está contaminada e seguirá sua vida normalmente, mas após poucas horas ela apresentará sinais de contaminação, como tontura, falta de coordenação motora e entre outros problemas que vão se intensificando ao passar das horas. E é quando atinge aproximadamente 6 horas de infecção que o terror acontece. A pessoa que está infectada perde o controle de seu corpo e começa a ir em direção ao host que o infectou. Chegando lá, ele ficará perto da criatura e será dilacerado vivo. A única maneira de evitar é quando perceber os sintomas iniciais e ir ao médico quanto antes, eles saberão o que fazer. Até porque se alguém impedir com que o infectado vá até o host de alguma maneira, após 36 horas o efeito das toxinas passam e a pessoa volta ao normal. Monolitos. Eles são criaturas que, assim como todas as outras, vêm do Crawl, mas no caso tratam de Vita Carnis gigante, cerca de 120 metros de altura. Porém, suas pernas ficam grudadas no chão, então ele não é capaz de se mover. Todo o seu corpo, menos a cabeça, é feito de fibras de carne. Como dito anteriormente, ele não se move de lugar, mas teve um único evento específico em que eles se moveram de lugar, e foi um dos eventos mais destrutivos da época. Uma de suas habilidades descobertas foram seus pulsos eletromagnéticos, através de rugidos ensurdecedores que são tão fortes que jogariam um carro para longe facilmente, e que também as autoridades já tentaram combater eles lançando mísseis em suas pernas, o que resultou em nada devido à alta regeneração que eles possuem. Agora, a última e mais interessante espécie é a Singularidade. O único arquivo exposto da criatura é o seguinte: a Singularidade é um orbe compreendido de um mineral de cor preta com detalhes de cores vibrantes no seu núcleo. A Singularidade é estimada de ter 1 metro de diâmetro. O orbe tem várias qualidades que não são muito bem compreendidas. A Singularidade é tipicamente encontrada suspensa no ar por uma força desconhecida. Há também uma variedade de leituras que foram documentadas vindo do próprio orbe. Várias coisas como campos magnéticos, assinaturas de energia e outros sinais padronizados soltos pela Singularidade. A população dessas criaturas é desconhecida. Quase todas as informações sobre a Singularidade é desconhecida ou confidencial pelas autoridades. Somos somente autorizados a receber somente um documento classificado sobre a Singularidade. E bom, a gente trouxe aqui para vocês todas as espécies do Vita Carnis, só que obviamente não é a história completa. Inclusive estão lançando sempre novos episódios para a segunda temporada desse Analog Horror. Então comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente traga aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho porque é muito importante pra gente. E vamos ficando por aqui e até a próxima.